Infelizmente, em nosso tempo atual, a arte de se manter em silêncio se perdeu. O desejo de chamar a atenção fala mais alto, mesmo que isso signifique fazer algo ridículo e comprometer sua honra. No entanto, o estoicismo nos mostra uma perspectiva diferente. O poder de ficar em silêncio. Veja o que acontece quando você permanece em silêncio nessas 9 situações diversas. Número 1. A ignorância é um guia cego. Saiba o que fazer quando for criticado injustamente. O mundo está cheio de gente ignorante. E os antigos estoicos sabiam muito bem como lidar com pessoas que, além de atrasar suas próprias vidas, também atrasam a vida dos outros. Quando confrontado com críticas injustas, é fundamental lembrar que essas críticas geralmente vêm de um lugar de ignorância e falta de compreensão. Epicteto nos ensinou: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a nossa opinião sobre elas. Essa citação nos lembra que o poder de decidir como reagir a uma crítica está inteiramente em nossas mãos. Quando alguém nos critica injustamente, temos a oportunidade de praticar a indiferença estoica, reconhecendo que tais críticas dizem mais sobre o crítico do que sobre nós mesmos. Além disso, Marco Aurélio aconselhou: se alguém puder me provar e mostrar que eu estou errado, eu mudarei de bom grado, pois eu busco a verdade pela qual ninguém jamais foi prejudicado. Este ensinamento sugere que devemos estar abertos a críticas construtivas, mas também discernir quando uma crítica é injusta e baseada na ignorância. Nesse caso, a melhor resposta pode ser o silêncio ou uma resposta calma e ponderada, demonstrando controle e sabedoria. Aristóteles afirmou que a excelência moral é uma consequência do hábito. Portanto, ao nos habituarmos a responder com calma e reflexão diante de críticas injustas, estamos cultivando a virtude e a excelência em nossas vidas. Este hábito de controle emocional não só nos protege das perturbações causadas pela ignorância alheia, mas também nos ajuda a manter nossa dignidade e autoconfiança. Quando lidamos com críticas injustas, é útil lembrar a distinção estoica entre o que está sob nosso controle e o que não está. As ações e opiniões dos outros estão fora do nosso controle, mas nossa resposta a elas está totalmente em nossas mãos. Sêneca escreveu: a felicidade é alcançada quando o que uma pessoa diz, pensa e faz está em harmonia. Manter essa harmonia interna, mesmo diante de críticas injustas, é um sinal de verdadeiro progresso no caminho estoico. Além de manter a calma, a prática do silêncio pode ser uma resposta poderosa. O silêncio em face de críticas injustas pode desarmar o crítico e mostrar uma força interior que palavras muitas vezes não conseguem transmitir. Confúcio disse: o silêncio é um verdadeiro amigo que nunca trai. Utilizar o silêncio estrategicamente pode mostrar que não somos afetados por críticas injustas e que nossa paz interior não pode ser perturbada por julgamentos externos. No entanto, o silêncio não deve ser uma fuga, mas uma escolha consciente. É a demonstração de que entendemos a situação, mas escolhemos não alimentar a ignorância com uma resposta emocional. Este ato de autocontrole é uma prática essencial no desenvolvimento pessoal, mostrando maturidade e sabedoria. Ao enfrentar críticas injustas, lembre-se também do conselho de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Saber quem somos e o valor que temos é crucial para não nos deixarmos abalar por críticas infundadas. Quando estamos seguros de nossa integridade e propósito, as palavras dos ignorantes perdem o poder de nos afetar. É importante utilizar essas situações como oportunidades de aprendizado e crescimento. Cada crítica injusta é uma chance de reforçar nossa resiliência e praticar os princípios estoicos de paciência, autocontrole e indiferença às opiniões externas. Ao abordar as críticas com esta mentalidade, transformamos cada encontro com a ignorância em uma oportunidade de fortalecer nossa própria sabedoria e caráter. Número 2. Silêncio estoico no meio de vanglórias. No ambiente moderno, somos frequentemente confrontados com pessoas que se vangloriam de suas realizações, muitas vezes de forma exagerada.
Este comportamento geralmente visa inflar o próprio ego e buscar validação externa. Para o estoico, o desafio é manter a serenidade e a humildade, respondendo com um silêncio sábio e contemplativo. Epicteto nos ensina que é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Aqueles que se vangloriam frequentemente estão presos na ilusão de sua própria grandeza, fechando-se para novas aprendizagens e para a verdadeira sabedoria. Ao manter o silêncio diante de tais exibições, não apenas evitamos entrar em disputas fúteis, mas também preservamos nossa própria paz e foco interno. Marco Aurélio, em suas meditações, aconselha: quando você acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem eu lido hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Elas são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal. Este reconhecimento antecipado das falhas humanas nos prepara para responder com compaixão e compreensão, ao invés de raiva ou ressentimento. O silêncio, neste contexto, não é uma aceitação passiva, mas uma escolha consciente de não se envolver em comportamentos que não contribuem para o nosso desenvolvimento pessoal. Aristóteles nos lembra que a virtude está no meio, sugerindo que devemos encontrar um equilíbrio entre a indulgência e a resposta excessiva. Em situações de vanglória, a resposta estoica é a moderação, ouvir sem necessidade de refutar ou competir. Este equilíbrio nos permite manter nossa dignidade e nossa sanidade mental, enquanto os outros se perdem em seus próprios louvores. A prática do silêncio estoico também é uma forma de demonstrar nossa força interior. Confúcio disse: o homem superior é modesto em seu discurso, mas excede em suas ações. Ao escolher o silêncio em vez da vanglória, mostramos que nossas ações falam mais alto do que nossas palavras. Este silêncio é uma demonstração de confiança e autocontrole, qualidades essenciais para o desenvolvimento pessoal e a verdadeira liderança. Além disso, o silêncio pode ser uma forma de espelho, refletindo de volta ao vanglorioso a superficialidade de suas palavras. Sêneca afirmou: muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta. Quando respondemos à vanglória com silêncio, permitimos que a pessoa veja a futilidade de sua própria exibição, muitas vezes levando-a a uma reflexão mais profunda sobre suas ações e motivações. O silêncio também nos oferece a oportunidade de introspecção e autoavaliação. Em vez de sermos arrastados pela necessidade de nos comparar ou competir, podemos usar esses momentos para refletir sobre nossas próprias metas e valores. Sócrates aconselhava: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Aproveitar o silêncio para essa autoanálise nos mantém alinhados com nossos próprios princípios e nos afasta da armadilha da comparação constante. O silêncio estoico, porém, não é uma ferramenta de isolamento. É um meio de proteger nossa integridade e foco enquanto navegamos pelas complexidades das interações humanas. Epicteto ensinou que devemos focar no que está sob nosso controle, nossos pensamentos, ações e reações. Ao praticar o silêncio diante da vanglória, estamos exercitando esse controle e mantendo nossa mente clara e centrada. Ao encontrar indivíduos que se vangloriam, podemos lembrar das palavras de Marco Aurélio: pense frequentemente na rapidez com que tudo que existe e surge se dissolve e se afasta. As vanglórias são passageiras, assim como as críticas injustas. O que permanece é nosso caráter e nossa sabedoria cultivada através da prática estoica. O silêncio estoico no meio de vanglórias, não apenas preservamos nossa paz interior, mas também cultivamos um senso de compaixão e entendimento para com os outros. Esta prática nos permite manter a humildade e a clareza, focando no que realmente importa para nosso desenvolvimento pessoal e crescimento espiritual. Número 3. A raiva é seu ponto fraco. A raiva, uma emoção poderosa e muitas vezes destrutiva, é um verdadeiro teste para aqueles que buscam viver uma vida baseada nos princípios estoicos. Epicteto nos ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas sim a nossa opinião sobre elas.
A raiva, então, é uma reação que podemos controlar e modificar, ao invés de permitir que ela nos controle. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre a natureza da raiva e como superá-la. Ele escreveu: "A melhor maneira de se vingar de alguém é não se tornar como essa pessoa." Quando somos consumidos pela raiva, perdemos a nossa capacidade de raciocinar e agir de acordo com nossos princípios e valores. Permitimos que a emoção momentânea domine nosso julgamento, levando-nos a ações e palavras das quais podemos nos arrepender posteriormente. Aristóteles definiu a raiva como um desejo de vingança acompanhado pela dor. Esse desejo, quando não controlado, pode levar a comportamentos destrutivos, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Ele também acreditava que a virtude está no equilíbrio, sugerindo que devemos aprender a moderar nossa raiva em vez de suprimi-la completamente ou deixá-la explodir. A prática estoica nos ensina a cultivar a paz interior e a resiliência diante das adversidades. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, afirmou que a raiva é como uma chama. Ela se extingue quando não é alimentada. Quando sentimos a raiva surgir, é importante reconhecer sua presença e buscar maneiras de dissipá-la antes que ela nos consuma. A meditação e a reflexão são ferramentas poderosas para esse propósito, ajudando-nos a ver a situação de uma perspectiva mais ampla e calma. Além disso, Confúcio nos oferece uma visão valiosa sobre o autocontrole. Aquele que conquista a si mesmo é o mais poderoso guerreiro. Dominar a raiva é um verdadeiro ato de força e sabedoria. Quando conseguimos controlar nossas reações emocionais, demonstramos uma maturidade que não é apenas admirável, mas também essencial para o desenvolvimento pessoal. Uma abordagem prática para lidar com a raiva é a técnica da pausa. Quando sentimos a raiva surgir, parar por um momento para respirar profundamente e refletir sobre a situação pode fazer uma grande diferença. Este ato de pausa nos permite recuperar o controle sobre nossas emoções e responder de maneira mais racional e equilibrada. Epicteto sugeria: primeiro diga a si mesmo o que você seria, e então faça o que você tem que fazer. Ao nos comprometermos a ser pessoas calmas e controladas, nossas ações naturalmente seguirão esse compromisso. Outra técnica eficaz é a visualização negativa, uma prática estoica que envolve imaginar os piores cenários possíveis. Ao contemplar as dificuldades e desafios que podem surgir, nos preparamos mentalmente para enfrentá-los com serenidade. Marco Aurélio praticava isso ao refletir sobre a impermanência das coisas e a natureza inevitável dos desafios. Esta prática nos ajuda a aceitar a realidade como ela é e a responder de maneira mais composta e racional. A raiva também pode ser vista como um sinal de que algo em nossa vida precisa de atenção ou mudança. Em vez de ignorá-la ou reprimi-la, podemos usá-la como uma oportunidade para introspecção e crescimento. Sócrates dizia: "Conhece-te a ti mesmo." Entender a origem da nossa raiva e trabalhar para resolver as causas subjacentes pode nos ajudar a desenvolver um maior autocontrole e paz interior. Além disso, cultivar a empatia é uma forma poderosa de neutralizar a raiva. Quando entendemos as motivações e perspectivas dos outros, é mais fácil responder com compaixão em vez de raiva. Sêneca aconselhou: viva entre homens como se Deus o visse. Fale com Deus como se os homens o ouvissem. Ao adotar essa perspectiva, reconhecemos a humanidade e as falhas nos outros e em nós mesmos, o que nos ajuda a tratar os outros com mais paciência e compreensão. É importante lembrar que a raiva não apenas prejudica os outros, mas também nos afeta profundamente. Ela pode causar estresse, problemas de saúde e danos aos nossos relacionamentos. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Manter pensamentos calmos e pacíficos é essencial para preservar nossa saúde mental e emocional. Ao reconhecer que a raiva é um ponto fraco, estamos dando o primeiro passo para superá-la. A prática constante da autoconsciência, da empatia
e do autocontrole nos permitirá viver uma vida mais tranquila e virtuosa, alinhada com os princípios estoicos. A próxima etapa nesta jornada de desenvolvimento pessoal é aprender a lidar com aqueles que não compartilham de nossa busca por sabedoria e serenidade. Número 4. Não discuta com tolos. A sabedoria estoica nos ensina que discutir com tolos é um esforço inútil, que drena nossa energia e nos afasta do caminho da virtude. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, aconselhou: evite falar muito com pessoas de mentalidade inferior, pois você não encontrará nenhuma instrução benéfica para você. Esta advertência não é apenas sobre evitar discussões improdutivas, mas também sobre proteger nossa paz interior e nosso tempo. Marco Aurélio, em suas meditações, refletia frequentemente sobre a futilidade de discutir com pessoas irracionais. Ele escreveu: é a marca de um intelecto educado ser capaz de entreter um pensamento sem aceitá-lo. Este ensinamento sugere que, em vez de nos engajarmos em debates infrutíferos, devemos aprender a ouvir e compreender diferentes pontos de vista sem nos deixar envolver emocionalmente ou mentalmente. Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, destaca a importância de associar-se com pessoas virtuosas para desenvolvermos nossas próprias virtudes. Ele afirmou: o amigo de todos não é amigo de ninguém. Este princípio nos lembra que devemos escolher nossas companhias sabiamente, buscando aqueles que nos elevam e nos desafiam a crescer, ao invés de nos arrastar para baixo em discussões vãs. A prática estoica também enfatiza a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Sêneca escreveu: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quando discutimos com tolos, frequentemente sofremos mais pela frustração e irritação que estas interações geram do que pelos fatos em si. Reconhecer que não podemos controlar a mentalidade ou as ações dos outros nos permite soltar a necessidade de convencer ou corrigir os tolos, concentrando nossas energias no que realmente importa. Confúcio também ofereceu uma perspectiva valiosa sobre este tema. O homem superior é modesto em seu discurso, mas excede em suas ações. Em vez de desperdiçar palavras com aqueles que não estão dispostos a ouvir ou aprender, devemos focar em nossas próprias ações e exemplos. Demonstrar sabedoria e virtude através do comportamento é muitas vezes mais eficaz do que qualquer argumento verbal. Além disso, discutir com tolos pode levar à perda de compostura e ao comprometimento de nossos próprios valores. Sócrates aconselhava: a maneira de ganhar uma boa reputação é esforçar-se para ser o que você deseja parecer. Manter a calma e a dignidade em todas as situações, inclusive quando confrontados com a tolice, nos ajuda a manter nossa integridade e respeito próprio. Outra consideração importante é o impacto das discussões sobre nossa saúde mental e emocional. Discussões constantes e desgastantes podem gerar estresse e ansiedade, prejudicando nossa paz interior. Marco Aurélio nos lembra: a alma se colore com a cor de seus pensamentos. Manter pensamentos de serenidade e autocontrole é essencial para uma vida equilibrada e saudável. Portanto, a estratégia mais sábia é evitar entrar em discussões com tolos. Em vez disso, devemos nos concentrar em nossas próprias ações e em cultivar relacionamentos com pessoas que compartilham nossos valores e aspirações. Isso não significa que devemos ignorar ou desprezar os outros, mas sim escolher nossos combates e conversas de maneira que promovam o crescimento e o desenvolvimento pessoal. Além disso, é útil praticar a arte da indiferença estoica. Quando confrontados com tolices, podemos escolher não reagir emocionalmente. Epicteto disse: se alguém lhe contar que uma pessoa falou mal de você, não se justifique, mas responda: ela não conhece minhas outras falhas, pois se soubesse teria mencionado mais. Este tipo de resposta demonstra autoconfiança e a habilidade de não se deixar afetar pelas opiniões alheias. A prática constante da indiferença e do autocontrole nos fortalece contra as provocações dos tolos e nos permite manter o foco em nosso próprio desenvolvimento. Assim,
Ao escolher sabiamente nossas batalhas e evitar discussões fúteis, estamos pavimentando um caminho de maior paz e sabedoria, alinhado com os princípios estoicos. Número 5. Como lidar com a perda? A perda é uma experiência universal, inevitável e profundamente humana. O estoicismo nos oferece uma abordagem única e poderosa para enfrentar e processar a perda, seja ela de um ente querido, uma oportunidade, ou mesmo a perda de algo material. Epicteto nos ensinou que não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Esta frase nos lembra que, embora não possamos controlar as perdas que experimentamos, podemos controlar nossas reações a elas. Marco Aurélio, em suas meditações, refletia frequentemente sobre a natureza transitória da vida. Ele escreveu: observe como todas as coisas estão continuamente mudando e compreenda que a natureza do universo ama nada mais do que mudar as coisas existentes e fazer novas como elas eram antes. Este ensinamento nos ajuda a aceitar a perda como parte do ciclo natural da vida, incentivando-nos a encontrar paz na impermanência. A aceitação é um princípio central no estoicismo. Sêneca afirmou: aceite a vontade dos deuses e adapte-se a ela, pois aquilo que você não pode mudar se torna menos doloroso quando você o aceita com boa vontade. Quando aceitamos a perda em vez de resistir a ela, reduzimos o sofrimento adicional que resulta da nossa resistência. A aceitação não significa apatia ou indiferença, mas sim um reconhecimento sereno da realidade. A prática da visualização negativa é outra ferramenta estoica útil. Ao contemplar antecipadamente a possibilidade de perdas e dificuldades, preparamos nossa mente para enfrentar essas situações com mais resiliência. Marco Aurélio praticava isso ao refletir sobre a impermanência das coisas e a inevitabilidade da perda. Esta prática nos ajuda a apreciar mais profundamente o que temos enquanto está presente e a lidar melhor com sua ausência quando se vai. Além disso, os estoicos enfatizam a importância de focar no que está sob nosso controle. Sêneca nos lembra que a verdadeira felicidade é desfrutar o presente, sem dependência ansiosa do futuro. Em vez de nos fixarmos naquilo que perdemos, devemos concentrar nossas energias em como podemos reagir e continuar a crescer a partir dessa experiência. A perda pode ser uma oportunidade para redescobrir nossas forças e virtudes. A filosofia de Aristóteles também oferece insights valiosos sobre como lidar com a perda. Ele acreditava que a virtude está no equilíbrio e que devemos buscar a aurea mediocritas, o meio dourado entre o excesso e a deficiência. No contexto da perda, isso significa encontrar um equilíbrio entre o luto e a aceitação, permitindo-nos processar a dor sem ser consumidos por ela. A prática da gratidão é uma ferramenta poderosa para lidar com a perda. Ao focar nas bênçãos que ainda temos, em vez de nos concentrar apenas naquilo que perdemos, podemos cultivar um estado mental mais positivo e resiliente. Como Epicteto disse, a felicidade e a liberdade começam com uma clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e algumas coisas não estão. Confúcio também nos oferece sabedoria sobre como lidar com a perda. Ele disse: o homem superior é modesto em seu discurso, mas excede em suas ações. Em vez de lamentar incessantemente sobre o que foi perdido, devemos agir de maneira construtiva e positiva, focando em como podemos seguir em frente e crescer a partir da experiência. O hábito de ter compaixão, tanto para com nós mesmos quanto para com os outros, é crucial. A perda pode trazer sentimentos de culpa, arrependimento e tristeza. Ser gentil consigo mesmo e reconhecer que essas emoções são parte do processo de cura é essencial. Como Marco Aurélio aconselhou, não culpe nem a si mesmo nem aos outros. Aceitar a perda com um coração compassivo nos permite curar mais completamente e seguir em frente com maior sabedoria e força. Assim, ao incorporar esses princípios estoicos e filosóficos em nossa vida, podemos aprender a lidar com a perda de maneira mais saudável e construtiva.
Isso nos prepara para enfrentar futuros desafios com maior resiliência e serenidade, mantendo nosso foco no que realmente importa. Número 6. Seja um rei em terra de ignorantes. Em um mundo onde a ignorância muitas vezes prevalece, manter a sabedoria, a dignidade e a serenidade é um verdadeiro desafio. Ser um rei em terra de ignorantes significa liderar com exemplo e manter-se firme nos princípios estoicos, mesmo quando rodeado por aqueles que podem não compartilhar os mesmos valores. Epicteto nos ensinou: a educação é a melhor provisão para a velhice. Investir em nosso desenvolvimento pessoal e intelectual é a chave para manter nossa clareza e sabedoria, independentemente do ambiente. Em um mundo onde a ignorância é comum, ser bem informado e educado nos dá uma vantagem significativa. Além disso, a educação nos permite discernir melhor as situações e tomar decisões mais sábias e ponderadas. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Manter pensamentos elevados e focar em nossos valores e objetivos nos ajuda a permanecer imperturbáveis diante da ignorância ao nosso redor. A meditação diária sobre nossos princípios e a prática da introspecção são ferramentas poderosas para reforçar nossa fortaleza interna. Aristóteles disse que o homem superior é modesto em seu discurso, mas excede em suas ações. Liderar pelo exemplo é crucial. Em vez de se envolver em discussões inúteis ou tentar convencer os ignorantes pela força das palavras, devemos permitir que nossas ações falem por si. Demonstrar integridade, empatia e sabedoria através de nossas ações pode inspirar os outros a seguir nosso exemplo. Sêneca nos lembra que a verdadeira felicidade é desfrutar o presente, sem dependência ansiosa do futuro. Isso implica em não se deixar abalar pelas atitudes ignorantes dos outros, mas sim focar em nosso próprio crescimento e bem-estar. Quando cultivamos uma mentalidade de contentamento e aceitação, somos menos suscetíveis à frustração e ao desânimo causados pela ignorância alheia. Além disso, a prática da empatia é fundamental. Confúcio afirmou: aquele que se governa com sua própria sabedoria e julga os outros pela mesma medida é um rei sábio. Entender que a ignorância muitas vezes resulta de uma falta de oportunidades ou educação nos permite abordar essas pessoas com compaixão e paciência. Em vez de desprezá-los, podemos buscar maneiras de educar e elevar aqueles ao nosso redor, promovendo um ambiente de crescimento mútuo. A resiliência emocional é outra qualidade essencial para ser um rei em terra de ignorantes. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Manter a calma e a compostura, mesmo em face da ignorância e da irracionalidade, demonstra uma força interior que é admirável e inspiradora. A prática da visualização negativa, onde imaginamos cenários adversos para nos preparar mentalmente, pode nos ajudar a enfrentar essas situações com mais serenidade. Sócrates, conhecido por sua humildade intelectual, disse: tudo que sei é que nada sei. Esta postura de humildade nos lembra que sempre há algo a aprender, mesmo das situações mais desafiadoras e das pessoas mais ignorantes. Abordar a vida com uma mente aberta e uma disposição para aprender nos ajuda a crescer continuamente, independentemente do ambiente. É crucial lembrar que ser um rei em terra de ignorantes não é sobre superioridade, mas sobre liderança e serviço. Confúcio disse: não importa quão devagar você vá, desde que você não pare. Liderar pelo exemplo e ajudar os outros a crescer, mesmo em pequenos passos, é uma forma poderosa de exercer influência positiva. Ser um rei em terra de ignorantes envolve manter-se fiel aos princípios estoicos, liderar pelo exemplo, praticar a empatia e a resiliência emocional e abordar cada situação com humildade e abertura para aprender. Ao fazer isso, não apenas protegemos nossa própria paz e sabedoria, mas também inspiramos e elevamos aqueles ao nosso redor, criando um ambiente mais harmonioso e consciente. Número 7.
Como lidar com rumores? Rumores são uma realidade inevitável da vida, uma forma de desinformação que pode rapidamente se espalhar e causar danos significativos. Para aqueles que seguem os princípios estoicos, lidar com rumores requer uma abordagem de calma, discernimento e resiliência. Epicteto nos ensina: se alguém lhe contar que uma pessoa falou mal de você, não se justifique, mas responda: ela não conhece minhas outras falhas, pois se soubesse, teria mencionado mais. Essa citação reflete a necessidade de manter a calma e não se deixar abalar pelos rumores. Em vez de nos preocuparmos com o que os outros dizem, devemos focar em nossas ações e integridade. O que importa é como nos comportamos e não a opinião alheia. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu: as coisas das quais se fala não perturbam os homens, mas sim as opiniões sobre essas coisas. Isso nos lembra que a reação aos rumores é mais prejudicial do que os próprios rumores. Quando permitimos que os rumores nos afetem, damos a eles um poder que não merecem. A prática da indiferença estoica nos ajuda a manter a paz interior, independentemente das palavras que circulam. A estratégia estoica para lidar com rumores também envolve a prática da empatia e da compreensão. Sêneca afirmou: a verdade nunca perece, mesmo que seja enterrada no silêncio. Reconhecer que aqueles que espalham rumores frequentemente o fazem por ignorância, inveja ou insegurança nos permite abordar a situação com compaixão em vez de raiva. Respondendo com dignidade e verdade, podemos desarmar os rumores sem nos rebaixar ao nível dos fofoqueiros. Confúcio ensinou: o homem superior é modesto em seu discurso, mas excede em suas ações. Em vez de tentar combater rumores com palavras, devemos focar em demonstrar nossa verdadeira natureza através de nossas ações. Quando agimos com integridade e virtude, a verdade eventualmente prevalece e os rumores perdem sua força. Aristóteles destacou a importância do equilíbrio e da moderação. Ele disse: a virtude está no meio. Aplicado aos rumores, isso significa evitar reações extremas, nem ignorar completamente a situação, nem se engajar em confrontos desnecessários. Devemos responder de maneira equilibrada, abordando a questão com clareza e serenidade, sem amplificar a confusão. Uma abordagem prática para lidar com rumores é a comunicação aberta e transparente. Marco Aurélio aconselhou: seja como o penhasco contra o qual as ondas continuam a quebrar, mas ele permanece firme e a fúria das águas ao seu redor se acalma. Comunicar-se de maneira direta e honesta sobre os fatos pode esclarecer mal-entendidos e dissipar rumores. Manter a compostura e a honestidade em nossas interações constrói confiança e respeito. Além disso, a prática da autorreflexão é crucial. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Ao refletirmos sobre nossos próprios comportamentos e intenções, podemos garantir que nossas ações estejam alinhadas com nossos valores. Quando estamos seguros de nossa integridade, os rumores têm menos poder para nos afetar. É importante lembrar que os rumores, por mais dolorosos que possam ser, são temporários. Marco Aurélio escreveu: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Manter essa perspectiva nos ajuda a não dar mais importância aos rumores do que eles realmente merecem. Lidar com rumores de maneira estoica envolve manter a calma, praticar a empatia, agir com integridade, comunicar-se de forma transparente e refletir sobre nossa própria conduta. Ao seguir esses princípios, podemos enfrentar os rumores com dignidade e resiliência, preservando nossa paz interior e nossa reputação. Número 8. Quando confrontado com injustiça. A injustiça é um dos testes mais difíceis para nossa serenidade e integridade. O estoicismo nos ensina a enfrentar tais desafios com um espírito de calma, discernimento e força interior. Epicteto nos lembra: não são os eventos que nos perturbam, mas sim a nossa opinião sobre eles. Quando confrontados com a injustiça, nossa resposta deve ser guiada pela razão e não pela emoção.
Marco Aurélio, em suas meditações, oferece sabedoria valiosa sobre como lidar com a injustiça. Ele escreveu: "A melhor maneira de se vingar de alguém é não se tornar como essa pessoa." Este ensinamento sugere que, mesmo diante da injustiça, devemos manter nossa dignidade e nossos princípios. Deixar-nos levar pela raiva ou pelo desejo de vingança apenas nos afasta da virtude e da paz interior. Aristóteles também contribui para essa discussão com sua visão sobre a justiça como uma virtude. Ele definiu a justiça como dar a cada um o que é devido. Quando enfrentamos a injustiça, nossa resposta deve ser buscar a retificação com base na razão e na equidade, não no impulso emocional. Aristóteles acreditava que a virtude está no equilíbrio, e essa sabedoria pode ser aplicada ao modo como lidamos com situações injustas, buscando uma resolução justa e equilibrada. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, enfatizou a importância de não permitir que a injustiça alheia corrompa nossa própria moralidade. Ele disse: "A injustiça não está no que você sofre, mas no que você faz." Isso nos lembra que, independentemente das ações dos outros, devemos manter nossa própria integridade e não permitir que a injustiça nos leve a comportamentos imorais ou impulsivos. Confúcio nos oferece uma perspectiva complementar sobre a importância da retidão moral em face da injustiça. Ele disse: "Aquele que exerce a justiça deve possuir a força para não desviar-se do caminho." Permanecer firme em nossos princípios, mesmo quando confrontados com a injustiça, é uma marca de verdadeiro caráter e força moral. Esta perseverança nos ajuda a enfrentar a adversidade com coragem e resiliência. Além dos ensinamentos filosóficos, é útil adotar práticas concretas para lidar com a injustiça. A prática da meditação e da reflexão nos ajuda a manter a calma e a clareza de pensamento. Marco Aurélio praticava a visualização negativa, contemplando possíveis injustiças e se preparando mentalmente para enfrentá-las com serenidade. Esta prática nos fortalece emocionalmente, tornando-nos menos suscetíveis ao choque e à frustração quando confrontados com a injustiça. A empatia é outra ferramenta poderosa. Ao tentar entender as motivações e circunstâncias que levam alguém a agir injustamente, podemos responder com compaixão em vez de raiva. Como disse Sêneca, onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para um ato de bondade. Abordar a injustiça com uma mente e um coração abertos pode desarmar conflitos e abrir caminhos para a reconciliação. No entanto, empatia e compreensão não significam passividade. Confúcio enfatizou a importância de agir com justiça. Ver o que é certo e não fazê-lo é falta de coragem. Devemos buscar a justiça de maneira proativa, usando todos os meios éticos disponíveis para corrigir as injustiças. Isso pode incluir desde conversas construtivas até ações legais, sempre com o objetivo de restaurar a justiça e a harmonia. Outra estratégia prática é o autocuidado. Enfrentar a injustiça pode ser emocionalmente exaustivo, por isso é vital cuidar de nossa saúde mental e emocional. Marco Aurélio nos lembra: a mente se torna mais forte ao enfrentar adversidades. Praticar a resiliência através do autocuidado, como exercícios físicos, meditação e tempo com entes queridos, nos ajuda a manter nossa força e equilíbrio interior. Adicionalmente, a rede de apoio é crucial. Buscar conselhos e apoio de amigos, familiares ou mentores pode proporcionar novas perspectivas e estratégias para lidar com a injustiça. Epicteto disse: "Ninguém é livre se não é mestre de si mesmo." A autonomia e a autossuficiência são fortalecidas quando temos uma rede de apoio sólida, que nos ajuda a navegar pelos desafios com sabedoria e coragem. Ser firme e manter uma perspectiva de longo prazo é fundamental. Sêneca afirmou: "A vida, se bem utilizada, é longa o suficiente." Lembrar que as injustiças que enfrentamos são temporárias e que nossa resposta a elas contribui para o nosso crescimento a longo prazo nos ajuda a lidar com elas de maneira mais equilibrada e construtiva. Enfrentar a injustiça com a sabedoria estoica nos permite manter nossa integridade,
responder com empatia e tomar medidas proativas para corrigir as desigualdades. Ao incorporar esses princípios em nossa vida, não apenas superamos a injustiça, mas também crescemos como indivíduos mais fortes e virtuosos. Número 9. Como lidar com insultos com sabedoria estoica? Os insultos são uma forma comum de agressão verbal que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. A sabedoria estoica nos fornece ferramentas valiosas para lidar com insultos de maneira digna e resiliente. Este princípio nos lembra que o poder de um insulto reside em nossa reação a ele, não nas palavras em si. Marco Aurélio nos ensinava a oferece uma abordagem prática para enfrentar insultos. Quando os outros falarem mal de você, viva de tal maneira que ninguém acredite neles. Este conselho enfatiza a importância de manter nossa integridade e comportamento exemplar, independentemente das palavras negativas que possamos ouvir. Agir com virtude e dignidade é a melhor resposta aos insultos, pois demonstra que estamos acima das ofensas e comprometidos com nossos valores. Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, destacou a importância da moderação e do equilíbrio. Ele afirmou que a excelência moral resulta do hábito. Quando enfrentamos insultos, devemos praticar a moderação em nossas respostas, evitando reações impulsivas e mantendo a calma. A resposta equilibrada e ponderada é um reflexo de nosso caráter e nossa dedicação à virtude. Sêneca, um dos grandes mestres estoicos, aconselhou: "Ninguém pode me machucar sem minha permissão." Isso nos lembra que temos o controle sobre nossas emoções e reações. Quando escolhemos não nos ofender, estamos exercendo nosso poder interior e protegendo nossa paz mental. O autocontrole é uma característica fundamental da prática estoica e nos ajuda a lidar com insultos de maneira construtiva. Confúcio também oferece sabedoria sobre a resposta aos insultos. Ele disse: "Quando vemos homens de caráter contrário, devemos voltar para dentro e examinar a nós mesmos." Este ensinamento nos encoraja a usar os insultos como uma oportunidade para a autorreflexão e o crescimento pessoal. Em vez de reagir com raiva, podemos nos perguntar se há alguma verdade na crítica e como podemos melhorar. Além dos ensinamentos filosóficos, a prática da empatia é crucial ao lidar com insultos. Tentar entender as motivações por trás dos insultos pode nos ajudar a responder com compaixão em vez de raiva. Epicteto dizia: "Toda a filosofia mente em duas palavras: suportar e renunciar." Suportar os insultos com paciência e renunciar à necessidade de vingança nos permite manter nossa serenidade e dignidade. A prática da indiferença estoica é outra ferramenta poderosa. Marco Aurélio escreveu: "A mente se colore com a cor de seus pensamentos." Ao escolher não dar importância aos insultos, estamos protegendo nossa mente de se encher de negatividade. A indiferença não é apatia, mas uma escolha consciente de não deixar que as palavras dos outros afetem nosso bem-estar. Outra estratégia prática é a resposta com humor. Sêneca afirmou: "A vida é longa se você sabe como usá-la." Usar o humor para desarmar insultos pode transformar uma situação potencialmente negativa em uma oportunidade de demonstrar nossa autoconfiança e resiliência. O humor quebra a tensão e mostra que estamos acima das provocações. Lembrar que a maneira como lidamos com insultos reflete nossa força interior e caráter. Marco Aurélio nos lembra: "O impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho." Enfrentar insultos com dignidade e sabedoria não apenas nos fortalece, mas também pode inspirar os outros a fazer o mesmo. Lidar com insultos com sabedoria estoica envolve manter a calma, agir com virtude, praticar a indiferença e usar o humor quando apropriado. Ao incorporar esses princípios em nossas respostas, protegemos nossa paz interior, demonstramos nossa integridade e cultivamos um espírito de resiliência e dignidade. Assim, encerramos nossa jornada de crescimento e desenvolvimento pessoal, equipados com a sabedoria estoica para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente.
Meu nome é Hugo Rodrigo e essa foi minha contribuição. Para mais sabedoria, inscreva-se. E se deseja contribuir de alguma forma, escreva "Eu estou aqui". Deixo essa sugestão de vídeo e até a próxima.